Sim, vamos, com certeza. Estamos agora a trabalhar na especialidade, as propostas de alteração. Estamos numa fase de auscultação dos diferentes ministros, relativamente às diferentes pastas. É preciso perceber ao pormenor o significado e o andamento do próprio Orçamento de Estado, mas os verdes estão certamente a pensar em apresentar propostas de alteração, fundamentalmente em áreas tão fundamentais quanto a de trabalhar para um novo paradigma de mobilidade em Portugal, e nós consideramos que é fundamental que o Orçamento de Estado dê também respostas fundamentalmente ao nível do fomento da utilização dos transportes coletivos. Estamos a trabalhar nesse sentido, mas na área do ambiente há outras áreas fundamentais onde é preciso trabalhar e reforçar. Conservação da natureza, não apenas ao nível das nossas áreas protegidas, mas também ao nível do outro património natural que tem sido extraordinariamente agredido ao longo dos anos e onde a falta de vigilância, de fiscalização, de monitorização tem contribuído para o seu agravamento, e os problemas que se têm verificado com o Rio Tejo têm justamente confirmado isso, mas também na área dos passivos ambientais, e uma questão que nós não podemos esquecer, que é o facto de estarmos a assinalar este ano, em 2016, o Ano Nacional do Combate ao Desperdício Alimentar. Foi uma iniciativa que os Verdes tomaram na Assembleia da República, e era importante que este Orçamento de Estado desse também uma resposta a iniciativas e a ações nesse sentido. Isto para dizer o quê? Que é muito importante falar de rendimentos e da retribuição, digamos assim, de repor rendimentos às pessoas que o anterior governo, de uma forma absolutamente intensa, retirou e roubou às pessoas. É importante falar dessa componente do Orçamento de Estado, mas é importante, simultaneamente, falarmos de uma componente de melhoria gradual das condições de vida das pessoas, que passa naturalmente por questões sociais, por questões económicas e por questões ambientais extraordinariamente relevantes. Luísa Apolónia, numa posição pública que está partilhada no site dos Verdes na internet, a certa altura, num texto da sua autoria, coloca a questão: poderão perguntar-nos, mas este era o orçamento que os Verdes construiriam? Não, não era. Pergunto-lhe nesse sentido se foi muito difícil a negociação com o governo socialista. Vamos ver, este Orçamento de Estado responde a uma questão que, na nossa perspectiva, é fundamental e que resultou de uma negociação prévia, digamos assim, de uma assinatura de uma posição conjunta com o Partido Socialista, que já partiu de uma conversação muito intensa relativamente a determinadas matérias que nós consideramos emergentes para o país. Porque o país estava confrontado com uma política que visava, ou pelo menos estabelecia, praticava, uma política de empobrecimento constante do país. Era com base nisso que estava a acertar números, conforme dizia o anterior governo, e era a trabalhar para que os portugueses precisassem apenas de pouquinho, reivindicassem apenas pouquinho, uma lógica dos baixos salários, dos baixos rendimentos, e por isso retiraram apoios sociais, retiraram salários, retiraram pensões. Era habituar os portugueses a um determinado nível de empobrecimento, quando simultaneamente davam muito às grandes empresas, porque havia margem, baixavam o IRC, mantinham isenções, quer no IMI, quer noutros impostos, à banca e aos grandes grupos económicos, mantinham, ou queriam acabar, aliás, com a contribuição do setor energético, ou seja, para o grande poder económico havia sempre uma grande margem. E a nossa conversação com o Partido Socialista baseou-se justamente nisso. É preciso inverter esta lógica de empobrecimento e reganhar uma dinamização do país que permita o crescimento, a atribuição de rendimentos que tinham sido retirados, e para promover o desenvolvimento, porque de outra forma nós não vamos conseguir. E o Orçamento de Estado, as conversações que tivemos relativamente ao Orçamento de Estado, basearam-se e sustentaram-se justamente nessa posição comum que nós tínhamos assinado com o Partido Socialista. Não é, evidentemente, o orçamento que os Verdes gostariam de ver apresentado. Um orçamento que os Verdes gostariam de ver apresentado teria uma outra pressão, digamos assim, sobre o investimento na educação, no ambiente, na saúde, na cultura, que é uma questão extraordinariamente importante e que é tantas vezes esquecida pelos governos, também na área dos transportes, mas teria também um orçamento que deitaria um outro olhar sobre uma maior justiça fiscal e, designadamente, no tanto que ainda a banca e os grandes grupos económicos podem contribuir, porque têm condições para contribuir para que na sociedade se faça mais para quem precisa.